entendi e parei de reclamar, né? Até levei essa questão para dona Eliana, né, que é, além de mãe, ela é minha consultora de vendas. Falei, Eliana, não dá, pelo amor de Deus, não aguento mais tocar em barzinho, já não consigo tocar em bar, a galera não contrata, que eu sou chato, né, eu fico pedindo um cachê maior, quero porção, quero tudo. Ela falou assim, PH, você já pensou em tocar em casamentos? Eu falei, não, como que é? Então, casamento é assim, você toca, você pode cobrar mais, e eventos também, né, uma área que paga mais. Eu falei, nunca pensei. Ela falou, então, você pode tocar, né? E foi aí que eu falei, puta, achei, né? Essa é a chave da parada. E o que eu fiz? Você já sabe tocar, só precisa aprender a vender. Vamos juntos acabar com a desvalorização do nosso mercado musical brasileiro. Porque quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Chega de tocar por R$100. Fala galera, bem-vindos ao nosso primeiro episódio da série de podcast Viver de Música para Casamento. Meu nome é Pedro Henrique. Nessa série a gente vai discutir sobre as estratégias para você atingir a marca de R$100 mil de faturamento por ano, tocando em casamentos, que é exatamente R$ 8.333 por mês no mercado de casamentos, que é o que eu ensino no meu treinamento VMC e o que eu compartilho toda semana aqui no canal do YouTube. Agora que a gente está com podcast também, a gente produz uma tonelada de conteúdos para ajudar músicos de todo o Brasil a reacender a esperança de viver de música. E aqui a gente o faz no mercado de casamentos, que é onde eu atuo. E nessa primeira série eu queria contar para vocês, né, quem sou eu, né, para estar falando isso para vocês e de onde eu vim, como eu me tornei músico, né? Então, vou contar para vocês, né, da onde surgiu esse tal de VMC, né, que a gente chama, que é o Viver de Música para Casamento. Então, galera, para quem não sabe, né, eu sou nascido na cidade de Cotia, que é no interior de São Paulo. Né? Só que eu nasci, na verdade, eu morava em Vargem Grande Paulista. Né? Meus pais moravam em Vargem Grande Paulista por meados de 96, que foi quando eu nasci. Né? Eu sou menino de tudo. E meus pais se casaram em 89. E a gente morava em Vargem Grande Paulista e nessa cidade não tinha hospital. Então eu tive que nascer em Cotia, que era a cidade vizinha. E assim que eu nasci, 2 anos depois, veio minha irmã e em seguida a gente voltou para a cidade de Salto, no interior de São Paulo, que é onde eu estou até hoje. Minha mãe preferiu que a gente voltasse, né, para essa cidade, que é onde a família toda estava, né? E então, já em 98, eu já estava na cidade que eu vivo até hoje. E bacana. Logo após, né, eu cresci. Então, antes de me tornar músico, né, antes de decidir, nossa, né, porque parece uma decisão desafiadora, né, nos dias de hoje. Poxa, eu vou viver de música no Brasil, né? Então tem muitas crenças negativas sobre a gente que é músico, né? Poxa, mas você vai viver do quê? Né? Você vai trabalhar, né? Fora ser músico, você trabalha também. Então tem muitos desafios pra gente que é músico. Então, antes disso, com 14 anos, eu trabalhei na loja 100, né? Fiz parte da primeira turma de aprendizagem da loja 100, né? Que é uma empresa de varejo aqui do estado de São Paulo, famosíssima, sensacional, muito grande. E eles abriram o projeto de menor aprendiz, né? Que tem até hoje. Foi em 2010 que eu entrei, né, com 14 anos. Foi um aprendizado, uma base sensacional para mim. Né? Eu aprendi as primeiras noções de estar dentro de uma empresa, estar no mercado de trabalho. Né? Eu tive essa primeira experiência na área administrativa. Eu não pude ser efetivado, porque eu tinha 15 anos, né? Então, para ser efetivado, eu tinha que ter 16 na época, né? E em seguida, depois disso, eu trabalhei 6 meses de monitor de informática, né? Que era no Acesso à Escola, aqui uma escola aqui do meu bairro. Também foi uma experiência que logo após disso, depois de trabalhar no Acesso à Escola, meu tio Batista, que é irmão do meu pai, ele trabalha na Toyota do Brasil, na filial de Indaiatuba aqui, falou que abriu o processo de aprendizagem lá também.
né, para fazer Senai e trabalhar na empresa. E pegou carta para mim. Fiz a prova do Senai e passei, né? Então eu estava com 16 anos trabalhando numa multinacional que é desejadíssima, né, para a galera da área, que é uma empresa gigantesca, com uma grande estrutura que paga muito bem, né? É um objeto de desejo. Pela estrutura, pela filosofia, né? Uma empresa maravilhosa. Então, com 16 anos, eu estava trabalhando na Toyota do Brasil, na filial de Indaiatuba. Né? No primeiro ano, a gente estudava só no Senai, né? 4 horas no Senai. No segundo ano, a gente trabalhava 4 horas e estudava 4 horas. E na Toyota foi onde eu adquiri uma das minhas melhores vivências, né? Experiência, e que eu trago muito hoje para PH Arte Música. Para quem não sabe, a PH Arte Música é minha banda para casamentos, né? PH por causa do meu nome, já vou contar como ela surgiu, né? Mas lá eu aprendi muito sobre organização, melhoria contínua, né? O 5S, né? Da Toyota, isso é sensacional. Né? As boas práticas de respeito aos colegas de trabalho, né? A gente sempre fala bom dia, né? Então, porque dentro de um bom ambiente, o funcionário rende mais, né? Então, a valorização do funcionário também, né? Lá a gente tinha uma comissão extra, né? Por cada Kaizen que a gente fazia. Kaizen era um projeto de melhoria, né? Você tinha que fazer um projeto de melhoria por mês. E isso incentiva os funcionários que estão lá o lance de você sempre buscar pontos que você possa melhorar. No caso da empresa, os funcionários estão lá, mas você pode levar isso para sua vida, para sua casa, ou no meu caso, que eu fui ter minha própria empresa, eu trouxe isso para PH Arte Música. O fato de melhoria contínua, né, a 5S e muitos outros aprendizados que eu tive na Toyota. E o que aconteceu, que logo após o término de contrato, né, porque foi um contrato de 2 anos e em dezembro de 2014 acabou o contrato. Né, então, coincidiu que em 2013 eu encerrei o ensino médio. Né? Tem bastante gente que segue a gente aqui que já é pai de família, né? E eu faz pouco tempo que eu saí do ensino médio, para vocês terem uma ideia, né? Então, em 2013 eu saí do ensino médio, terceiro colegial, na escola Celina Manuel Gurgel, né? Meu pai é professor de escola pública, o Elias. Ele também é músico, ele que me ensinou a tocar violão, né? E ele sempre quis deixar a gente em escola pública, né? Então eu estudei desde a quinta série até o terceiro ano colegial em escola pública. Isso, tanto ele quanto a minha irmã também. Minha irmã está estudando na UFSCar hoje. Ele sempre incentivou a gente a estudar em escola pública. Né? Até um adendo aqui, um parênteses. Na música, né, o primeiro instrumento que eu comecei a aprender foi o violão. Né? Eu aprendi violão com meus pais, né, com Elias. Né? Na verdade, eu aprendi porque minha irmã, a Clara, começou a querer aprender e eu não quis ficar para trás, né? Eu pedi para meu pai me ensinar também. Eu tinha 13 anos. Né? O ano agora não vou lembrar o certo. Foi em 2009, mais ou menos. Lembrei. E minha mãe me ensinou alguns acordes também. Eu desenvolvi muito com meu avô Pedro, que ele tocava e aquela coisa, né? O pessoal de mais idade não tem muita paciência para ensinar, né? Então ele não ensinava com partitura, com tablatura, não, é assim, filho. É assim, tocava e eu tinha que aprender. Então isso me ajudou bastante a desenvolver essa parte de tirar música de ouvido, né? Porque eu tinha que aprender na marra ou não aprendi. Até que eu aprendi o Odeon com ele, assim, só de olhar, foi bem interessante. E voltando aqui, né? Fechando parênteses, mais para contextualizar vocês, né? Como eu iniciei na parte da música. Com 2014, encerrou o contrato da loja da Toyota, já estava fora do ensino médio, veio aquela dúvida, né? Todo mundo já passou por isso, né? Mas o pessoal dessa idade, né? 18, 19 anos, que você? Porque eu tinha acabado de sair de uma multinacional, claro, minha primeira meta, meu sonho era fazer uma faculdade de engenharia, talvez, para voltar na Toyota. Né? Na verdade, eu não queria fazer faculdade de engenharia elétrica, por exemplo. Eu gostaria muito de trabalhar na Toyota como eletricista, porque você começava com um salário de 3.800 na experiência. Então, para um moleque de 18 anos, isso era encher os olhos, né? Eu gostava muito da área de eletricidade de manutenção. Então, eu falo que se eu não fosse ser músico, eu ia ser eletricista de manutenção, para trabalhar na Toyota. Então, surgiu essa dúvida. Eu cheguei a fazer o vestibular na Facens,
que é uma faculdade de engenharia, né, de Sorocaba. Passei em engenharia elétrica, só que a mensalidade era R$ 1.080, então era uma coisa que eu não quis fazer. E o que acontece, eu sempre fui muito organizado, né, por influência dos meus pais, com essa parte financeira. Então, durante os 2 estágios da Toyota, eu sempre guardava 10% de tudo que eu ganhava, né? Então, teve um encerramento de contrato, então eu tinha feito um pé de meia. Então, foi um pé de meia que eu tive a liberdade para falar, não, vou ficar 6 meses, que eu falei, em banho-maria, né? Refletindo sobre a vida. Eu falei, poxa, eu não quero começar a trabalhar agora, eu quero entender um pouco o que eu quero na vida ainda. E vamos ficar, né? Eu falei, como eu juntei, né? Juntei esse dinheiro, eu posso ficar. Porque eu me bancava, né? Então, para minha mãe era tranquilo. E foi então, né, que no início do ano de 2015, né, comecei as minhas reflexões, passou pela minha cabeça, puxa, seria muito legal se eu pudesse viver de música, né? Só que eu pensei comigo, puxa, cara, viver de música no Brasil eu vou morrer de fome, né? Porque a referência que eu tinha era a seguinte, para eu ser músico, eu preciso ser um cantor famoso, né? Por exemplo, sei lá, Gustavo Lima, Wesley Safadão, e cantar esses hits da moda ainda, né? Eu gosto muito de sertanejo universitário, né? De tocar, é uma vibe muito legal, né? Falem o que falarem, né? Pode falar o que falar, mas assim, eu gosto muito da energia. Tem algumas letras que eu não concordo muito, mas a vibe eu gosto bastante. E, claro, eu gosto... Meu estilo musical é de Johann Sebastian Bach a Anitta, né? Então eu toco de tudo, ouço de tudo, gosto de rock and roll, pop, internacional, gosto bastante. E só que a ideia que eu tinha é que para eu viver de música eu precisava ser um cantor famoso, como cantor e compositor famoso. E para mim isso era proporcional a ser jogador profissional de futebol, né? Eu falo, quantos Neymar você conhece, né? O cara que quer ser jogador de futebol, para ele ganhar a vida, ele tem que ser um Neymar, né? Então eu pensava, poxa, para eu viver de música, ser um cantor famoso, a dificuldade vai ser muito parecida. E eu falava, ou eu faço isso, ou o que eu faço? Eu tenho que tocar com esses caras. Então, meu universo estava muito fechado. E até que eu falei isso pra Eliana Moreira, né? Que a Eliana Moreira, ela sempre esteve comigo em marcos da minha vida, né? Meus pais, minha mãe, meu pai também, o Elias. E, né, quando inscrição lá pra loja 100 foi ela que arrumou pra mim, na Toyota ela que falou também. Então, nesse marco ela também estava presente. Que eu falei, poxa, eu vou morrer de fome, né? Vivendo de música. Ela falou assim, quem falou isso pra você? Na hora eu tive um choque assim. Ela falou assim, como assim vai morrer de fome? Você já tentou? Ó, se você quiser ser músico, você pode tocar com bandas, né, banda baile, ou até banda de famoso. Você pode dar aula de música, né, assim como eu fazia aula de violão com o Gabriel Maron também, que foi uma peça muito importante da minha carreira musical. Aliás, ele até lançou um EP dele, 10 Olhares e Sons. Se eu estiver errado, depois eu corrijo aqui. E você pode dar aula, você pode tocar em orquestra, você pode fazer jingle, você pode fazer produção, você pode tocar em casamento, você pode tocar em evento. Eu falei, puxa, total. E foi então que eu dei um estalo e eu despertei. Falei, não, eu vou viver de música, né? Minha primeira iniciativa para viver de música foi começar a dar aula de violão, né? Eu fui na escola que eu estudei da quinta ao terceiro ano do ensino médio, Auxiliando Manuel Gurgel. Falei, vou começar um projeto de dar aula de violão de graça pra galera aqui, que é aluno, né? Eu venho na escola uma vez por semana. E eu tive o primeiro aluno de violão, que foi o Alexander, que é amigo da minha irmã. E eu lembro que eu cobrava acho que R$ 50 dele pra dar aula de violão. E foi onde eu tive o primeiro aluno que eu ganhei dinheiro, né? Minha primeira experiência ganhando dinheiro com música. E assim como muitos músicos, né? A primeira referência que eu tive para ganhar dinheiro tocando, que eu via as pessoas fazendo, era tocar em barzinho. Eu falei, puxa, eu vou caçar uns barzinhos para tocar, né? A primeira vez que eu toquei ganhando foi com o Gabriel Maron, né? Que foi meu professor de violão, que ele chamou para fazer um som com ele, que a gente tinha um dueto de violão instrumental, né? Foi no Clube de Campo Saltense, aqui na minha cidade, né? De Salto, no interior de São Paulo. E eu toquei com ele, depois eu tentei, né? Falei, puxa, vamos tentar tocar em barzinho. Tentei mandar
currículo, né? Que a gente ia... Currículo é uma forma metafórica de dizer, né? Que eu ia... Fui em barzinho para oferecer meu trabalho, para tentar angariar alguns trabalhos, né? Então eu chamei minha amiga Jennifer, né? O começo de tudo era eu e a Jennifer Martins, que hoje ela está em São Paulo, né? Está estudando engenharia. Ela começou com física, mudou para engenharia lá. Ela tinha 15 anos na época, cantava super bem. E a gente queria começar um projeto de pop rock internacional e fomos para cima para tentar tocar em bar, né? E a gente conseguiu as nossas primeiras margens assim de eventos. A gente tocou no barzinho uma vez. Nossas primeiras oportunidades foi num lugar que ele estava começando, né? Foi um bar aqui na cidade vizinha, na cidade de Indaiatuba, né? Era um bar de container, né? Ele estava começando, ele tinha as baladas de sexta e sábado e queria fazer uns happy hours. Estava chamando artistas para divulgar o bar e queria a galera para tocar. E eu e a Jennifer fomos lá, ele fez a proposta de a gente tocar pela portaria, né? É o cover artístico, que cada pessoa paga uns R$4, R$4, R$5. E esse a gente ganha por pessoa que vai no bar. Né? E a gente foi lá e, inclusive, teve uma vez que eu fui para comemorar meu aniversário também, que eu faço aniversário dia 2 de abril. Mas nessa vez específica, a gente foi terminando o evento, né? Tinha poucas pessoas. Na hora de receber, ele falou, tá aqui, ó. Pegou, me deu 2 notas de 20 na mão, assim. Ah, não, deu R$40. Aí eu olhei pra ele, assim, com uma cara de frustração, né? Olhei aquelas notas amarelas, assim. Falei, então, Jennifer, tá aqui, ó, o cachê. R$20, né? Que a gente levava mais ou menos R$10.000 de equipamento. O que é R$10.000 de equipamento? É violão, eu tenho o violão Takamine, que custa R$3.000, aí tem as caixas Antera, né, que é caro, as mesas, microfones, quase R$10.000 de equipamento e vintão de cachê, né? Então, naquela hora ali, já tinha batido uma frustração, né? Eu já não gostava muito dessa desvalorização que tinha, né? Eu sempre discuti com o dono de bar por causa disso. E mais pra frente eu fui entender que isso não é culpa dele, né? E posteriormente eu tentei tocar em outros bares também, mas assim, a média de cachê a gente conseguia R$100, aí o cara cobrava a porção, né? Ele dava água, dava 1, 2 águas no terceiro, ele começava a cobrar, isso me deixava muito bravo, assim. E em Salto, né, num barzinho que a gente tocou em Salto, teve um cara que teve a cara de pau, né? Ele falou, não, é 200 em 2, né? E a gente tinha que levar som, tinha que levar tudo. Ele falou, cara, não dá pra fazer 150 em 2, porque tá difícil, não sei o quê. Acho que eu até mandei a mensagem concordando, mas depois eu liguei pra ele. Falei, não, cara, não dá, 150, né? Seria R$75 cada um. E, cara, não dá, vamos fazer a 100 cada um. E tá, legal, deu certo. Só que eu ficava puto, porque R$100, cara, na verdade a gente ia, gastava gasolina e não dava R$100. Você voltava com R$50 no bolso. E depois eu fui entender, em conversas informais, que ele, né, até com esse dono de bar, tava tomando uma cerveja, final do evento, ele falou, cara, pra mim eu nem tinha música aqui no bar, cara, eu tenho porque a galera curte, mas você acha que vale a pena eu pagar cachê? Né, cara, porque ele falava pra mim que não gerava lucro pra ele, né? E foi onde eu entendi que aí eu parei de reclamar de donos de bares que não valorizavam a minha música, que era isso que eu falava, que é o seguinte, o dono de bar ele não tá nem aí pra música ao vivo. E não tá errado, porque ele é um empresário, assim como a gente deveria ser também. O músico deve ser empresário. E o objetivo dele é lucro, senão ele nem deveria ter o bar dele. Por que ele vai ter um bar pra fazer caridade? Ele faz para ganhar dinheiro no bolso, lucro. Então, se eu que sou músico, se você que é musicista, cantora, não ajuda ele a ganhar mais, pelo menos 10 vezes o que ele investe em você. Ou seja, se você não enche a casa, por que ele vai pagar um cachê de R$1.000 para você? R$1.000 cada um. Então vai ser um custo para ele. Né?
Porque tem muito músico que fala, o dono de bar não valoriza minha música, cara. Eu só toco Djavan, só as músicas top, e o cara não paga, né? É difícil arrancar um cachê de R$ 200 pra ele. E o cara fica puto com o dono de bar. Eu também ficava, né? E depois que eu entendi, né, que se a gente não faz o cara ganhar dinheiro, por que diabos que ele vai dar R$ 2.000 pra mim? Vai ser uma burrice da parte dele. Ele vai perder dinheiro. Ele não me contrata só porque eu toco um violãozinho da hora ali, né, um MPB de qualidade, estudo pra caramba, faço um som legal, né? Então ele não vai me pagar isso só porque minha música é boa. Ele paga se eu der lucro pra ele, né? Então foi aí que eu entendi. Entendi e parei de reclamar, né? Até levei essa questão pra dona Eliana, né? Que é, além de mãe, ela é minha consultora de vendas. Falei, Eliana, não dá, pelo amor de Deus, não aguento mais tocar em barzinho. Já não consigo tocar em bar. A galera não contrata, que eu sou chato, né? Eu fico pedindo um cachê maior, quero porção, quero tudo. Ela falou assim, PH, você já pensou em tocar em casamentos? Eu falei, não. Como que é? Então, casamento é assim, você toca, você pode cobrar mais. E eventos também, né? Uma área que paga mais. Eu falei, nunca pensei. Ela falou, então, você pode tocar. Né? E foi aí que eu falei, puta, achei, né? Essa é a chave da parada. E o que eu fiz? Chamei meu professor de violão, Gabriel Maron, pra gente começar esse esquema tocando em casamento. E convidei ele, né? A gente quis montar um dueto de violões para tocar em casamento, para ser algo diferente. Foi quando que a Eliana conhecia a dona da Estação Baronesa, que é um espaço de festa para casamento aqui em Salta. Um dos maiores espaços aqui da região. E super requintado, né? Ana Maria Braga já foi lá fazer um programa. Foi bem bacana. E foi aí que a gente teve a oportunidade de fazer a primeira feira de noivas, workshop de noivas, lá na Estação Baronesa. Que a gente foi, conhecemos, né? Foi até meio bizarro, que a gente parecia, né, uma criança quando entra num parque de diversões que você nunca viu na vida, né? Que você vê um monte de gente grande, assim, né? Então a gente com 2 violãozinhos lá, bem tímidos, né? A gente viu outras empresas gigantes, né? Tinha umas empresas top de mercado lá, formações gigantescas, né? Que até assustava a gente de ver, assim, nossa, que da hora, né? Que legal. A gente conheceu um universo novo. E foi de lá que saiu a indicação do nosso primeiro contrato, né? E aqui teve um ponto da virada, né? Aqui eu vou pedir licença para abrir outro parênteses. Seguindo a ordem cronológica, né, em 2015 eu decidi viver de música. E é uma coisa que parece que o universo conspira, né? A favor. Porque eu decidi viver de música, veio a oportunidade de eu dar aula de violão, veio a oportunidade de eu começar a tocar em casamentos. E eu fiz vestibular de licenciatura em música na Uniso, Universidade de Sorocaba. Né, eu me formei em licenciatura em música em 2018, no meio do ano. E foi quando eu comecei. Né? E também eu fiz inscrição, eu passei no maior conservatório da América Latina, né, que é o Conservatório de Tatuí. E tudo no meio do ano de 2015, né? Então eu comecei a dar aula de violão, comecei a tocar em casamentos, passei no vestibular de licenciatura em música, passei no Conservatório de Tatuí. Em Tatuí eram 13 pessoas para 2 vagas, né? Eu passei com arranjo do Odeon, que eu aprendi com meu avô. Foi muito bonito, aliás, né? Fiz o teste lá com o Betinho, né? Depois tive aula com professores fantásticos, Marcelo Silva, a Érica, né? O Frigério, uma galera da pesada. E foi muito massa o aprendizado em Tatuí, né? Como músico, eu despertei para essa parte, né? De estudar, né? Eu aprendi bastante coisa. E eu estudei durante 2 anos em Tatuí, depois eu saí por conta por N motivos, né? Um deles era porque eu queria focar na área de casamentos, não dava para conciliar. Em Tatuí não dá para você brincar de estudar, né? Se você não estudar, você não acompanha. E foi isso, né? Mais um pouco para vocês entenderem essa trajetória de músico, né? Fechando parênteses, voltando lá para a parte que eu tinha decidido viver de música para casamento, foi quando a gente teve a oportunidade de fechar o primeiro contrato e eu me deparei com o meu primeiro desafio. O meu primeiro desafio era
passar o orçamento, né? Foi a Renata e Thiago, se não me falha a memória. Ela queria um orçamento, ela queria violão, ela queria o violino também. E eu pensei cá com os meus botões. Eu falei, cara, em casamento eu preciso cobrar caro pra caramba, né? Porque é evento, né? E eu falei, cara, eu vou cobrar, conversando com o Gabriel lá, falei, cara, vamos fazer o seguinte, bicho. Vamos cobrar 400 em 2, 650 em 3, bicho. Porque precisa cobrar mais caro, né? Eu falei, porque é 200 cada um, né? Eu ganhava 100 em barzinho, eu ganhava o dobro, né? E, cara, vamos voar aí, né? Ganhar bem, aproveitar casamento pra ganhar bem, né? Essas ideias. Aí, eu mostrei esse orçamento pra Eliana Moreira. Falei, Eliana, tô pensando em cobrar esse valor aqui, o que você acha? Ela olhou pra mim, ela olhou aquela proposta, né? Pegou na mão assim. Ela riu da minha cara. Ela falou assim, meu filho... Não, ela não tem esse sotaque, né? Ela falou assim, então, PH, se você cobrar esse valor, você vai estar pagando pra trabalhar. Foi bem dura mesmo. Por quê? Em eventos, você pode cobrar tranquilamente R$ 1.000 em 2. Mas se você quiser cobrar barato para começar, 1.200 em 3. Quando ela falou isso, eu quase caí de costa. Por quê? Para quem estava acostumado a ganhar R$ 20 em barzinho, 50, R$ 100, para ganhar R$ 1.000 em 2, adivinha o que eu pensei? Isso é caro, ninguém vai pagar esse valor. Por quê? Porque o cachê de R$ 100 estava enraizado na minha cabeça. Então eu passei a acreditar que músico tinha que ganhar R$ 100, R$ 200 de cachê. Né? Em muitas conversas que eu tinha com amigos, eles costumavam falar assim, ah não, cachê de músico, quanto que o músico cobra para tocar 3 horas? Ah, R$ 200. E depois, hoje eu percebo que isso é o pior idiotice que tem, né? Idiotice é uma palavra muito forte, né? É o maior equívoco. Porque a gente não deve acreditar que só deve ganhar R$ 200. Não estou falando que é pecado, você pode tocar, ganhar R$ 200, é nobre. Estou falando que existe um universo que você pode ganhar muito mais com a sua música. E é isso que eu não tinha descoberto nessa época, né? E foi então que eu tive meu primeiro insight, dos primeiros erros meus como músico, que era que eu achava o meu próprio trabalho caro. Né? Eu achava R$ 1.000 um absurdo, caro, que ninguém ia pagar esse valor, ainda mais eu morando numa cidade interior. Né? Eu moro numa cidade pequena, interior de São Paulo. Falei, cara, ninguém vai pagar esse valor, porque, né, cheio de crenças limitantes, né? Eu segui a orientação da Eliana e eu quis tirar a prova real. Porque eu falei, eu vou lá na Sônia, que ela já está no mercado de casamentos, eu preciso ver com ela quanto que é. Falei, Sônia, dá uma olhada nesse orçamento aqui. Eu passei um orçamento, já atualizei, né? Coloquei R$ 1.000 em 2, 1.200 em 3. O que você acha desse orçamento aqui? Ela pegou, olhou o orçamento, falou assim, pega, tá barato, mas tá bom para você começar, né? E foi mais uma vez que eu tive outro insight de que eu estava diante de um universo que eu não conhecia, que eu estava preso, né, na maldição dos R$ 100, a gente brinca, eu estava na armadura dos R$ 100 e eu estava diante de um universo que eu não conhecia. Depois eu comecei a ver que tinha muitos músicos que já cobravam R$ 2.500, R$ 4.000 a partir de... Né, eu procurei lá no site casamentos.com.br e vi que tinha muito músico que cobrava a partir disso na cerimônia. E era uma coisa que eu achava que era impossível para mim. Ganhar mais de R$ 100, R$ 200. Né, ganhar R$ 1.000 no evento era uma coisa que eu nunca almejei. Tá tocando 1 hora na cerimônia, por exemplo. E foi aí que eu falei, caramba, né, preciso estudar sobre isso para tocar em casamento. E eu passei o orçamento. E eu fechei. Eu falei, caraca, é isso. Essa é a parada. Né, eu fechei o casamento. Né, e meu primeiro casamento da vida foi na Estação Baronesa. Foi no dia 3 de novembro, se eu não me recordo, né? Não estou com a data exata aqui. Até os 3 anos eu lembro da data, do horário, né? Mais do que isso, deu uma capengada na data. Fechei. E eu falei assim, agora é o poder. Né? Vamos pra cima nessa área, vamos detonar. E o que eu falei, eu vou chamar a galera para gravar vídeo. Né? Vamos gravar vídeo, eu chamei. Eu tinha a amiga Kathleen também, que fez parte dos primórdios, né? Kathleen no saxofone, toca até hoje. A Jennifer na voz, meu primo Vinícius Moreira na percussão,
Porque a gente tinha sonho, né? Vamos ter nosso projeto, vamos gravar, vamos pra cima. E show, né? Porque, assim, esses eram meus amigos que eles estavam afim, né? Porque eu tinha muito medo de não achar pessoas comprometidas pra montar uma banda. Depois eu descobri em casamento, a gente pode contratar freelance, a gente não precisa ter sócio nem nada, mas enfim. E foi então que a gente gravou, eu chamei o Elson da Upper Produtora para gravar o áudio pra gente, chamei a Rabesh lá para gravar o vídeo. A gente foi num espaço aqui, que era o Espaço Macerani, né, com o Juliano Macerani. A gente gravou o vídeo em trio, 2 trios, né? Um trio pop rock, que era voz, violão e percussão com a Jennifer, e um trio MPB jazz com violão, sax e percussão. Eu aproveitei e eu chamei o Rafael Gavioli. O Gavioli, ele fez o primeiro casamento com a PH Art Música, que foi eu, Gabriel Maron, Gavioli, o João Paulo Simão, que é o meu parceiro, meu amigo, né, pessoal. Ele toca bateria, destrói, né? Baterista animal, assim, toca jazz, toca demais, assim. Tá tocando na virada do século, tá tocando no Maron Trio. E tem a parte de som, então ele fez o som pra gente lá. Inclusive ele que gravou o primeiro vídeo de casamento da minha vida, né? Pedi pra ele pegar o celular e gravou. Aí eu chamei o Rafael Gavioli, porque ele tinha um quarteto de cordas, né? Que era ele, o Guilherme Pérez, que tá tocando na Orquestra Jovem em São Paulo hoje, toca comigo até hoje. O Braulio na viola, que estudava com a gente Tatuí lá. E o Marcos, o maestro Marcos, né? Que toca cello com a gente até hoje. Pra gente gravar um quarteto de cordas, né? Baita sacada, vamos gravar. Então a gente gravou... nós gravamos as 6 principais faixas pedidas em casamento. A marcha nupcial, né, para música erudita, né? Jesus, Alegria dos Homens, Quem Não em Ré, Aleluia, que mais? Pompa e Circunstância, né? Então umas músicas que são bem pedidas, principalmente em casamento, uma pegada mais erudita, né? E gravamos. Essa foi uma parada que eu fiz meio intuitivamente, que hoje eu descobri o poder que o vídeo tem pra gente divulgar nosso trabalho em casamento. Que eu até falo, eu brinco com a galera que a gente usa a hashtag de foto não sai som. Né? Que a galera fica postando fotinha, né? Ah, divulga o trabalho e tal. E como que o cliente vai ouvir você tocando com foto, né? Eu falo, galera, posta vídeo, bicho. Ninguém vai pagar você por causa de foto. Porque você tem músicos bonitos, uma formação bonita. Ele quer ver você tocando. É assim que ele vai contratar você. Né? Então... eu chamei a galera, a gente gravou um vídeo, tudo. E depois eu tinha uma mina de ouro na minha mão, que eu tinha uma quantidade imensa de material. Então, eu tinha o poder de uma empresa grande. E eu tinha 0 anos de empresa. Né? O que isso significava? Alguém me pediu orçamento, eu mandava esses vídeos, parecia que eu tinha anos de empresa. Né? Essa foi uma sacada que aconteceu meio intuitivamente, que eu ensino aos alunos do treinamento do VMC a fazerem isso hoje. Que você não precisa de anos de empresa para tocar em casamento. Você só mostrar que você sabe tocar. É isso que você precisa. Então, e com esses vídeos a gente fechou depois, né, eu, a Jennifer Vinícius, um trio pop rock, no casamento da Gisele e do Caio, né, que foi dia 17 de fevereiro de 2016. E foi com essa formação, com esses vídeos, né? Então, aí já peguei outra sacada, que desse casamento, né, desse vídeo que a gente gravou, a gente fechou outro casamento. E em dezembro de 2015, né, até então, a nossa empresa chamava Du Maron Moreira, que o meu nome é Pedro Moreira, e do Gabriel Maron, Gabriel Maron. E a gente tinha um dueto, né, que era Du Maron Moreira. Só que o Gabriel, ele tem um talento incrível para composição, para carreira autoral, e ele estava afim da pegada mais autoral, de focar no trabalho dele. E eu tenho essa veia empreendedora, eu queria empreender, investir na empresa. Aí a gente teve uma reunião, trocamos uma ideia em dezembro de 2015. Ele falou, puxa, cara, é melhor você tocar sua empresa, né, me contrata quando você puder e a gente vai trocando ideia. Né? Eu falei, poxa, legal, não tem problema, né, porque a gente trocou uma ideia. Aí eu segui na empresa de eventos e ele seguiu no trabalho autoral. E aí eu sempre contrato ele quando eu posso, né? Hoje menos, porque ele tá a milhão com o trabalho autoral dele. Então, foi aí que 15 de novembro de 2015, perdão, 16 de novembro de 2015, agora eu confundi as datas, eu abri a PH Arte e Música. Foi a Eliana Moreira que deu esse nome. Ah, da onde surgiu esse nome? PH, porque é meu apelido de infância, Pedro Henrique, e Arte e Música, porque tinha que colocar um nome, uma razão social. Então ela falou assim, que tal
PH Arte e Música. Falei, poxa, legal, coloca aí. Né? Fiz isso quando eu fui abrir meu CNPJ. Então não foi uma parada pensada, assim, né? O que ficou foi o PH, né? O Arte e Música foi só foi um adendo. E foi aí que eu abri o meu CNPJ. Daí eu falei, putz, minha empresa vai ser, assim, eu vou atender a todos os estilos. Não vai ficar focado só em 2 violões. Eu vou atender teclado, violino, sax, trompete, voz, tudo que a noiva quiser. Né? E foi aí que eu comecei a divulgar esse formato de trabalho. Né? E outro ponto, né? Outro grande salto que eu tive na PH Arte e Música foi quando eu fechei meu primeiro casamento, foi um pouco mais recheado de músicos. Foi o casamento da Karina e do William. Né? Aliás, eles tiveram filhos recentemente. E foi uma parada, né? Foi o meu primeiro contrato, mais de R$2.000. Foi 2.300 na época, eu cobrei mais barato do que eu cobro hoje. Foi teclado, violino, saxofone, 2 trompetes, 2 cantores. Na verdade, ela queria um trompete, eu dei um de presente para ela. Eu dei um de presente. E no casamento eu acabei tocando violão, na Photograph, né? Então foram 8 músicos. E o que eu peguei? Eu sempre tive essa mente de empresário. Por quê? Eu tenho a Eliana Moreira em casa, uma empreendedora fantástica, né? Para você ter uma ideia, a Eliana trabalhou de secretária municipal do desenvolvimento econômico aqui na cidade de Salto, que é responsável por atrair empresas. Ela trouxe, no período de 2013 a 2016, 53 empresas para a cidade, que representou 900 milhões de investimento para o município e 6 mil empregos. Então ela que trouxe a McDonald's para a minha cidade, o mercado São Vicente, que é um mercado gigantesco, a Guring, que é uma multinacional, a Sil, Comprec, até o Burger King veio também. Então ela revolucionou aqui a cidade, né, na parte empresarial, porque ela bota para quebrar, né? Então onde ela vai, ela realiza a parada. Então ela me incentivou muito. Então eu tinha essa veia empreendedora que eu peguei da minha mãe. E adivinha, primeira vez que eu ganhei um pouco mais no casamento, o que eu fiz? Torrei tudo em doce? Não, a vontade era torrar tudo em doce. Mas eu investi toda a minha grana em vídeo, né? Porque eu tenho o Andrei da Esc Vídeo Produções, foi um dos caras que mais me ajudou no começo, né? Eu tinha nada de mercado, ele pegou meu cartão, que eu conheci na Estação Branesa, levou no escritório dele, me indicava, né? A gente trocava indicações, eu atendia no escritório dele, ele cedia o escritório dele, me emprestava a câmera para fazer vídeo. Então ele foi um cara que me incentivou muito. Acho que sem ele eu não seria atingido o nível que eu atingi hoje. Eu não teria chegado onde eu cheguei hoje, por conta do Andrei. Então eu ia no escritório, eu ficava assistindo ele atender cliente, depois eu fazia igual, né? Eu pegava as ideias dele, né? Que ele atendia passo a passo, explicava tudo certinho. Então eu aprendi muito com ele, né? Ele me deu a base que eu tenho hoje. E eu paguei ele lá, ele fez um preço camarada, ele cobrou só o valor do freelance, né? E eu investi, mas assim, o valor de freelance dele é considerável, porque ele tem um trampo cinematográfico. Então eu investi todo o meu lucro na filmagem. E eu tenho 10 vídeos que eu uso até hoje na PH Arte Música. Meu pai ele falava assim, PH, pelo barulho que você faz, parece que você fez uns 60 casamentos nesse ano. Eu tinha feito uns 6, 7. Parece que você fez uns 30 casamentos. E porque eu sempre fui muito marqueteiro, né? Sempre gostei de divulgar meu trabalho, gravar vídeo. Então, ali eu tinha um ativo que foi muito mais potente do que os outros vídeos, que era eu tocando em casamento. Então, não tinha como o cliente contestar, você toca em casamento? Ela tá aqui, ó. Entendeu? E eu tinha vídeos de excelente qualidade, músicos de excelente qualidade, que eu reunia a galera para tocar. E tava lá. E então a parada foi evoluindo, foi crescendo, né? 2017 já cresci bastante. Né? Contratei a Eliana Moreira de consultora. Aí que foi outro ponto de virada da PH Arte Música. Foi o fato que eu contratei a Eliana como consultora e ela identificou pontos cegos que por exemplo, o cliente falava pra mim que estava fora do orçamento, eu já deixava fora. E ela falou, não, você nunca pode ouvir não do seu cliente, assim como o McDonald's, eu fiquei 2 anos, ele falava que não ia vir em Salto, eu fui, busquei estratégias, fui até que ele veio para Salto. Inclusive tem um depoimento, se quiser pesquisar, procura depoimento, Cláudio Costa McDonald's, Eliana Moreira, no YouTube que você vai achar esse depoimento. E foi quando eu tive a virada de jogo, né?
Em 2017 eu tinha 13 casamentos. Com essa dica da Eliana, eu falei, cara, descobri a mina de ouro, né? Descobri como que vende, negociação, tal. Aí, foi o seguinte, eu estipulei a meta, cara, 2018 eu vou fechar 30 casamentos. E, cara, eu bati essa meta no meio do ano. Então, eu saí de 13 para 44 casamentos com essa sacada. E tudo isso gravando vídeo. Outra sacada que eu tive foi gravar depoimento com os noivos. Então, meu marketing já estava indo para outro nível. E eu falei, putz, o negócio tá bombando, tá indo, tá show. E, massa, foi aí que, em janeiro de 2019, que eu comecei, falei, não, legal, já tinha fechado vários casamentos, eu fui planilhar, eu percebi que eu já estava faturando 100 mil reais por ano com casamentos, né? Então, com casamentos, eu paguei 50% da minha faculdade, porque o primeiro 1 ano e meio, a Liana falou, não, vou dar uma força para você usa casamento para você crescer sua empresa, vai cuidando dessas contas, que a faculdade eu pago para você até então. Aí depois falou, ó, agora se vira. Então eu paguei minha faculdade com isso. E foi muito massa, né? Eu falei, putz, eu tô faturando 100 mil reais por ano tocando em casamentos. Isso era janeiro de 2019, eu tava com esse faturamento, né? Hoje, nesse podcast, a gente está dia 2 de outubro de 2019. Então, eu descobri que em pouco tempo, né? Em pouco menos de 3 anos, sem ter experiência nenhuma, assim, experiência de 20 anos igual a outra galera, eu já estava vivendo de música para casamento, né? Então, falei, puxa, mas como isso, né? Porque eu falava, puta, viver de música no Brasil não rola, ninguém vai pagar esse valor, e tava vivendo de música, eu consegui perceber várias coisas, né? Eu mapeei por que em pouco tempo eu já estava batendo de frente com empresas grandes da minha região, né? Inclusive, quando eu comecei, não sei se eu errei ou acertei, mas eu pedi orçamento para uma grande empresa na região que tem mais de 22 anos de estrada e eu coloquei meu valor igual ao deles, né? Que eu percebi que eles cobravam 500 por música mais 100. Eu comecei a cobrar exatamente esse valor. Hoje eu cobro um pouco mais que isso. Mas eu fiz isso, né? E tava fechando. E foi aonde, né? Inclusive com uma reflexão com a Eliana Moreira, que eu sempre gostei de dar aula, né? Eu tinha parado de dar aula por causa do casamento, aula de instrumento, né? E foi quando, né, eu tava meio numa reflexão, eu tava assim, será que eu quero mesmo isso, tocar em casamento, né? Porque não tava fazendo uma gestão tão legal, que não tava sobrando tanto dinheiro, mesmo eu cobrando, né, mais de 500 reais por músico, tava fazendo uma gestão errada. E ela falou, você precisa pensar o que você quer, né? Eu preciso dar um jeito para você poder ganhar bem e viver de música, né? E foi quando eu fiquei um dia inteiro pensando, o que eu vou fazer, Falei, não, preciso fazer alguma coisa. E decidi, né, assumir mesmo a responsabilidade por empresa, botar ordem na parada. E foi que eu ajustei, a empresa começou a decolar legal. Eu falei, putas, e desde 2015 eu documentava, né, o que eu preciso para ter uma empresa top. E muito ligado ao marketing digital também, para usar na PH Art Música e tudo mais. E tem muita galera que ensina as outras pessoas, em cada um na sua área, a ganhar dinheiro, né? Tem engenheiro que ensina engenheiro a ganhar dinheiro e tudo mais. E eu conheço essa galera do marketing digital. E os caras falam, mano, por que você não começa a ensinar a galera a fazer o que você faz, bicho? Tocar em casamento, ganhar dinheiro. Eu falei, cara, que autoridade que eu tenho, bicho? Eu não tenho nem 4 anos de mercado. O que eu vou falar pra esses caras, né? Ele falou, cara, olha o tanto de casamento que você faz. Olha o tanto de depoimento de noivo que você faz. Olha o tanto de vídeo que você tem. Quantos músicos você conhece que faturam 100 mil reais por ano tocando? Cara, a galera tem uma dificuldade para ganhar vídeo de música. Eles não conhecem isso que você conhece. Claro, no começo eu tive insegurança, né? Em relação, será que meu conteúdo é bom? Será que meu conteúdo vai ajudar outras pessoas? Porque eu falei, cara, não sou bom o suficiente para isso, né? Só que daí eu percebi, assim, que tem muita coisa que é óbvio para mim, né? Por exemplo, óbvio que eu não vou cobrar 200 reais por músico, porque eu aprendi com a Eliana que eu não poderia cobrar. Né? Óbvio que eu posso investir no meu marketing, posso fazer isso, porque é uma coisa que eu sempre fiz, uma coisa que é natural para mim. E técnicas de vendas, negociação, a Eliana me ensina muito, então, mas tem muita gente que não tem acesso a isso, tem muita gente que não tem apoio familiar para viver de música, nem nada. Falei, caramba, bicho, eu vou... É isso, essa é a sacada. Eu quero começar a compartilhar, porque eu sempre fui apaixonado por ensinar.
Não foi à toa que eu fiz licenciatura em música. Eu sempre gostei de ver o desenvolvimento das pessoas. Essa é uma paixão que eu tinha. Ver o desenvolvimento das pessoas, quer seja do seu aluno de instrumento, ou de um amigo, né? Sempre gostei disso. Então, a possibilidade de ensinar outros músicos a ganhar dinheiro me cativava. Há uma insegurança, né? Eu tinha uma insegurança muito forte. Falei, caramba, eu vou revelar todas as minhas estratégias que fazem eu vender mais para os meus concorrentes. Deu medo no começo. Porque você não quer, né, cara? Você descobre a mina de ouro, você quer ficar pra você. Só que depois eu vi que eu tava sendo muito mesquinho, né? Porque aqui eu tenho o quê? Meia dúzia de concorrentes. 10 concorrentes aqui na região. Que seja 20. Mas são 20. No Brasil, quanto de músico que tem? Só na nossa segunda Masterclass já tinha 1.586 músicos inscritos querendo, interessados no meu conteúdo. Eu falei, caramba, né? Que massa, né? Eu comecei a compartilhar esses conteúdos, né? Vídeo no YouTube, de forma gratuita, e a galera começou a me agradecer. Cara, você abriu minha mente, eu nunca pensei que eu poderia cobrar esse valor, nunca pensei que eu poderia viver de música. Cara, eu já tinha desistido de viver de música, e você acendeu esperança pra mim, igual o Bill, que é aluno do VMC, né? Ele e a Bel também. Uma galera, um monte de gente me agradecendo. Eu falei, caramba, bicho. Cara, eu preciso divulgar isso pra mais pessoas, preciso compartilhar esse conteúdo, ajudar mais músicos, né? E foi então, falei, cara, eu vou entrar a milhão nesse projeto, eu vou compartilhar conteúdo pra galera, eu vou a milhão. Por quê? Por que que eu compartilho tanto conteúdo de graça? 95% do meu conteúdo é de graça. Claro, a gente tem o treinamento VNC, que é um conteúdo para quem quer se aprofundar e tal, mas por que que eu compartilho 95% do meu conteúdo de graça? Primeiro, como eu falei, eu sou apaixonado por ver o desenvolvimento das pessoas. Isso já seria uma motivação que faria com que eu fizesse isso. Eu recebo direct no Instagram, todo mundo, cara, obrigado, né? O André Vinícius lá do Sonata, o cara tá destruindo, fechando um monte de contrato com dicas que a gente produz gratuitamente, o Arthur Damaso também. Com 2 semanas assistindo os conteúdos, ele montou a empresa dele, fechou o contrato, tá gravando vídeo, tá voando. Falei, caramba, foram estalos que eu ajudei a galera a ter. Igual a Liana fez comigo, eu tô ajudando outra galera. E o motivo poderia ser simplesmente egoísta. Por quê? Hoje eu cobro exatamente o dobro do que meus concorrentes cobram, aqui em 2019, mas eu quero conversar com eles, porque eu tenho um concorrente que cobra 1.450 em 5, eu cobro 3.000 reais em 5, né? E 2020 vai subir esse valor. E ele tem uma banda top, cara. Às vezes só não sabe que ele pode cobrar mais, talvez por insegurança, né? Mas enfim, se eu ensinar muito mais músicos, ou que seja, se eu ensinar meus concorrentes a cobrarem mais caro, a ganharem mais dinheiro, o que vai acontecer com o valor de mercado? Se todos os músicos cobrarem valor justo, o valor de mercado sobe. Aí vai acabar aquela coisa, o concorrente cobra mais barato. Ou dá para fazer 300 reais? Não dá. Se todo mundo cobrar valor, o valor de mercado sobe. Quando mais sobe, todos os barcos sobem juntos. E subindo o valor de mercado, eu posso cobrar mais caro. Por exemplo. Isso já poderia ser um motivo. Só que o meu motivo para ação, o porquê de eu estar compartilhando tanto conteúdo que vai ajudar músico a ser empresário, a ser empreendedor, a ganhar dinheiro, valorizar sua música, valorizar sua arte, né? Parar de se desvalorizar por si mesmo, meu motivo maior, é ousado, mas eu quero chamar uma trupe de galera que acredita a mesma coisa que eu, montar nossa comunidade VMC aqui pra gente transformar a realidade do mercado musical no Brasil. E isso eu quero fazer através do conhecimento, ensinando músicos a ter uma empresa, ganhar dinheiro, a parar de achar que não pode cobrar pela sua música, que ninguém vai pagar esse valor. Então, meu maior motivo para ação é mudar a realidade musical no Brasil, transformar a realidade musical no Brasil através do conhecimento. E mudar a realidade musical no Brasil significa acabar com aquela coisa de que para você ter um voz e violão, você vai, com 200 reais você contrata. Não estou falando que é errado, não estou falando que é pecado você tocar por isso. Você deve tocar para ganhar, mas eu estou falando que você pode ganhar mais, né? A gente pode levar a esperança de viver de música para muito mais músicos. E minha contribuição para com o mercado musical é compartilhar o que dá certo para mim. Eu tenho minha banda para casamento, que é o que eu faço da vida, que eu ganho dinheiro. Faço isso e compartilho todas as estratégias que dão certo para mim na PH com outros músicos através do Instagram, do YouTube e tudo mais. Então, galera, esse é o meu motivo para ação. É por isso que eu criei meu treinamento fechado pro VMC, é por isso que eu compartilho, né, aulas completas. Aqui não é só dica de conteúdo, não é só diquinha, né, de motivação. São aulas completas para o cara aprender a parada mesmo. Se o cara
for espertinho, ele não precisa nem contratar o treinamento completo. Ele vê as dicas gratuitas e já fecha, porque é conteúdo gratuito de muito valor. Né? Então eu compartilho conteúdo todo dia para músico com esse objetivo. E agora a nossa comunidade VMC está crescendo, tem muito mais músico que está ganhando dinheiro, está despertando para isso, está aprendendo a ganhar. Né? Nossa comunidade no Facebook cresce pra caramba lá, que são músicos que estão querendo fazer diferença. Né? Os alunos VMC estão voando também. Então, esse é o meu motivo para a ação. A gente está encerrando o nosso tempo aqui, mas eu queria deixar para vocês esse convite. Né? Antes de você falar que ninguém valoriza sua música, comece se valorizando. Ou seja, esquece que você não, que tá caro, às vezes perceba que você mesmo pode achar caro, mas começa a buscar, né, o que você vai fazer para resolver isso. Aqui a gente da comunidade VMC, a gente está botando a mão na massa, a gente está trabalhando, né, estudando marketing, estudando música, estudando tudo para a gente mudar a realidade musical no Brasil. A gente está fazendo a diferença, né? O que você vai fazer para mudar a sua realidade? Você pode vir com a gente ou você pode ficar reclamando. É simples, né? Que eu deixo quase em todo vídeo. Aqui você é músico, você já sabe tocar, só precisa aprender a vender. O ponto-chave é esse. Parar também de crenças que músico no Brasil não se dá bem, não pode viver de música. Tá? Então, o VMC está aqui para ajudar você nisso. Tá, galera? Então, para encerrar esse primeiro episódio do podcast, aqui eu quis contar para vocês um pouco da minha história. Provavelmente deve ser muito parecida com a sua. Que atira a primeira pedra quem nunca tocou de graça, quem nunca tocou por R$100. Não estou falando que é errado, mas se você não está feliz tocando R$100, você deve procurar formas de você ganhar mais. E a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para aprender, para trocar experiências, né, com música de todo o Brasil para a gente melhorar nosso mercado. Então é isso, galera. A gente vai encerrando esse podcast e espero que vocês tenham se identificado com a história, entendido um pouco mais qual que é a história desse tal de como faturar R$8.333 por mês, né, que muita gente acha que é balela. Quando músicos acham que isso é balela, que eu sou só um carinha que está querendo vender curso, essas coisas aí, mostra que ele já está desacreditado, que ele não acredita que o músico pode faturar isso por mês. Então, quando ele entra na comunidade VMC, quando eu falo essa coisa, R$8.333 por mês, o cara fala assim, conta uma novidade para mim. Né, que tem o Juan lá, o cara, 218 casamentos por ano, ele fatura 10 vezes mais que isso. Utilizei uma hipérbole aqui, mas a galera fatura disso para mais, né? Então eu quero que mais músicos conheçam essa realidade. Então, galera, é com essa mensagem que eu encerro esse primeiro podcast e hashtag vamos pra cima. Isso aí, galera, até o próximo episódio.